Bom, pessoal, por que eu decidi gravar essa sequência de vídeos, essa sequência de mini aulas? É simplesmente porque existem muitas pessoas com dúvidas que parecem básicas, mas não são básicas, mas são dúvidas gerais, dúvidas que muitas pessoas têm e coisas que as pessoas não conhecem no mercado financeiro. Então, o meu intuito aqui é te colocar à frente da grande maioria da população no sentido de investimentos, no sentido de conhecimentos sobre o mercado financeiro. E para essa primeira aula eu vou falar sobre o que é uma ação, como investir, qual corretor utilizar, o porquê de se investir no exterior e um pouquinho mais. Então fica aí que é só o começo dessa jornada que vai te colocar muito à frente da grande maioria da população no sentido de mercado financeiro. Bom, o primeiro ponto, o que é uma ação, Darley? Uma ação, pessoal, nada mais é do que um pedaço de uma empresa. Existem vários exemplos que o pessoal usa para exemplificar isso. E eu vou dar dois exemplos que aí você vai ter exatidão do que é uma ação. Uma ação, então, é um pedaço de uma empresa. Então, vamos supor que a gente tem duas empresas nesses exemplos. Uma empresa é a Abacaxi e a outra é a Senhora Pizza. Quando a gente vai comer a pizza, a gente divide ela em vários pedaços. Passa um negocinho cortando lá. E quando a gente vai cortar abacaxi, a gente corta lá as rodelinhas com a faca, bonitinho. Então aquela empresa está dividida em vários pedaços. O ponto é que através do mercado financeiro, da bolsa de valores, você não precisa comprar aquela empresa por inteiro. Você pode simplesmente pegar uma fatia dela e pagar por aquilo. Existem outras maneiras também de se tornar sócio de outras empresas, mas aí você vai precisar de um advogado, fazer contrato e toda aquela burocracia que a gente já conhece no Brasil. E por final, reconhecer em cartório, que é uma burocracia totalmente retrógrada, mas o Brasil ainda vive isso e a gente tem que se acostumar com o que existe ou tentar mudar, mas não é o caso dessa aula. Eu só estou exemplificando que é muito mais fácil se tornar sócio através da bolsa de valores, comprando uma ação ou 100 ou quanto o seu patrimônio permitir, do que simplesmente se tornar sócio em um negócio físico que você precisa fazer toda aquela papelada, precisa de advogado, contador e toda a burocracia que o Brasil nos apresenta. Beleza, Darley? Entendemos o que é uma ação. Como é que eu me torno sócio? Como é que eu compro uma ação de uma empresa? Bom, pessoal, a gente vai utilizar corretoras. Corretoras, elas vão fazer o intermédio entre Darley e a empresa que tem as suas ações e está vendendo. Então a corretora fica ali. Ela tem as ações da empresa, se comunica com a empresa e se comunica com Darley, então ela faz esse intermédio. Bancos têm corretoras independentes ainda existem. A gente tem no Brasil a XP, que é dona da XP Investimentos, Rico e Clear, e salvo engano fez a fusão com a Modal. Se tiver feito, eu vou colocar aí na tela no momento em que a gente está gravando. Mas nós também temos o BTG, que tem uma corretora que o pessoal elogia bastante. Eu nunca utilizei, porém é de confiança, é um banco muito sólido, com bastante lucro. E quando se trata de exterior, a gente tem Avenue e Passfolio, mas eu recomendo fortemente a Avenue. Conheço algumas pessoas que trabalham lá, não recebo nada por isso, é simplesmente porque eu já utilizei e gosto da corretora. O processo vai ser muito simples de ambas, tanto aqui nos Estados Unidos, no exterior, quanto no Brasil. Você vai preencher com seus dados e responder algumas perguntas. Se você, na hora do preenchimento, for conservador demais, não vão ser liberadas as compras de ações. Você vai ter acesso somente à renda fixa e talvez ali um fundo imobiliário, mas eu acredito que não. Se continua da mesma forma que era quando eu abri minha conta do Brasil, você vai ter acesso somente a títulos de renda fixa dos mais simples possíveis. Então, através dessas aulas, você não vai ter só o conhecimento básico, o inicial ali para ficar na renda fixa. Então, você vai poder preencher de acordo com o perfil de risco que vai liberar para as ações, mas nesse momento, no momento que você está assistindo, não compra nada, tá? Só assiste, vai consumindo o conteúdo, vai digerindo o conteúdo, porque aí no final dessa jornada você vai estar pronto ou pronta para comprar as suas primeiras ações, ETFs, fundos imobiliários ou o que for melhor para o seu perfil. Beleza, Darley? Você falou todo esse blá blá blá, comprar ação, virar sócio, e como é que eu ganho dinheiro? Então existem diversas formas, pessoal. A gente tem juros sobre capital próprio, que é retido na fonte quando é pago, ou seja, já quando a empresa paga, o imposto já é retido na fonte. A gente tem os dividendos que as empresas pagam. A gente tem diversas empresas no Brasil que pagam muitos dividendos, que pagam bons dividendos. A gente tem ganho sobre capital, ou seja, quando a ação se valoriza e você vai lá e vende, você tem esse ganho nessa diferença. E Darley, se a ação for a zero, se a empresa falir, se ela tiver problemas trabalhistas, isso não é seu problema e nem meu problema. Você é sócio somente nos lucros. Logicamente que se você
você fosse dono da empresa, você receberia um lucro muito maior do que como acionista. Mas, se tornando um acionista, você está livre de riscos, você vai responder somente pelos lucros da empresa. Se ela der prejuízo, você simplesmente perde o seu dinheiro, mas não tem nenhuma dor de cabeça. E é por isso que a internet está cheia de pessoas criando vídeos sobre empresas, alguns sobre más empresas, né, péssimas empresas, mas pelo menos os que eu sigo sempre estão dando ótimas dicas, falando como analisar a empresa, ensinando você a pescar. E além do ganho sobre capital, você também pode ganhar com o aluguel de ações. Você pode ligar na sua corretora e colocar disponível. A que eu uso hoje nos Estados Unidos, a Robinhood, você já faz tudo pelo app. Eu ganho até 3 centavos de dólar por emprestar a ação por um tempo, e isso é uma operação que gestores ou grandes pessoas, né, no mercado financeiro fazem para ganhar dinheiro, mas é mais complexo. A gente está aqui ainda engateando, então vamos focar somente no básico nesse período inicial. E Darley, como é que eu vou identificar uma ação? Pessoal, quando você entrar na Bolsa de Valores no Brasil, a gente tem as seguintes nomenclaturas. A gente tem 4 letras e um número, e às vezes 2 números. Quando tiver, por exemplo, ITSA 3, vai ser uma ação ordinária na qual você tem direito a voto, você tem direito a participar das assembleias. Então esse tipo de ação não só te dá direito ao voto, ao controle da empresa, logicamente que você precisa ter um montante muito grande para ter esse controle na empresa, mas também te dá direito a proventos, e naturalmente acaba sendo a mais comum no mercado, mas hoje em dia não é tanto mais assim. Normalmente as preferenciais têm mais liquidez. E o que é liquidez? Liquidez é o ato de transformar as suas ações em dinheiro. Então, se uma ação tem pouca liquidez, pode ser que quando você fez a escolha de maneira incorreta, porque você precisava de algo com mais liquidez, e aí quando você vai converter as suas ações em dinheiro, você não consiga na velocidade esperada, no momento esperado. Mas essas ações que eu estou falando, principalmente Itaúsa, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e todos os outros bancos, têm bastante liquidez no Brasil. E para falar de preferenciais, seria ITSA 4. Essas ações não te dão direito a voto, não te dão direito a participar do controle da empresa. Elas te dão direito a receber os dividendos. Elas são basicamente para que você faça parte ali do quadro das pessoas que vão receber os proventos, juros sobre capital próprio, dividendos e tudo o que a empresa for pagar para os seus acionistas. Então, quando você for escolher a sua ação, você tem que levar isso em conta. Você pode usar o site da Status Invest, vai estar aí na tela a comparação entre Itaúsa 3, Itaúsa não, né, gente? Eu acho que Itaúsa não tem 3. Eu tô muito acostumado agora com o mercado americano, a gente não tem número mais, não existe mais esse negócio de ordinário preferencial aqui, muda um pouco o peso dos votos, mas não tem mais essa questão de preferencial ou ordinário aqui, porque tem um nível de governança mais avançado, mas eu vou colocar YouTube 3 e YouTube 4. E você pode encontrar também essas ações com final 11, que seriam BID 11, por exemplo, que são uma mescla de ordinárias e preferenciais. Salvo engano, BID tinha a composição de 2 ordinárias e 4 preferenciais, e aí ela vai ser um pouquinho mais cara, mas é porque você está comprando ali na casa de 6 ações dentro de uma única ação. Então a gente vai ter esses 3 tipos de ações, que vão ser ordinárias, preferenciais e as units, que são um conglomerado ali, né, uma junção de várias ações. E também existem os fundos imobiliários, que são a forma mais fácil de você se tornar sócio ou sócia de imóveis reais, de shoppings, de lajes corporativas, de galpões de logística, e eles vão ser compostos por 4 letras e 2 números também, que são o final 11. E já nos Estados Unidos a composição vão ser sempre letras. A gente tem, por exemplo, a Microsoft, que vai ser MSFT, a gente tem a Apple, que é AAPL, a gente tem Google, que é GOOGL, a gente tem também GOOG, que só muda a quantidade de poder de voto. A gente tem a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que vai ser BRK.A e BRK.B. Então a gente tem até Petrobras, que seria uma ADR, que é um recibo das ações do Brasil, que fazem para que possa ser negociada aqui no exterior. E aí vai ser a sigla PBR e não PETR4 ou PETR3, igual é no Brasil. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente aprendeu o que é uma ação, a gente aprendeu como a gente consegue investir através de corretoras e quais corretoras. Vou deixar o link de todas aqui na descrição. Eu mostrei para vocês como é que a gente lucra com a ação e como os seus danos são extremamente limitados e controlados caso haja algum problema com as empresas nas quais vocês estão investindo e eu estou investindo. E vocês também aprenderam a nomenclatura das ações, tanto no Brasil quanto no exterior. Então fica ligado e ligada que no próximo vídeo a gente vai falar
diferença entre investidores e especuladores e quais são os papéis dessas pessoas no mercado financeiro e qual vai ser o melhor papel para você dentro disso tudo. E se esse vídeo até aqui já te ajudou, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, porque a partir dessa jornada você vai se tornar um investidor e uma investidora melhor ainda. Tamo junto e é só o começo.